ou então no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. E vamos falar agora de um decreto que o governo publicou ontem, que permite ao Ministério da Economia realizar estudos para a inclusão das unidades básicas de saúde, UBS, dentro do programa de parcerias de investimentos da Presidência da República. O PPI é um programa que trata de privatizações em projetos que incluem desde ferrovias até empresas públicas. Então, isso gerou aquela expectativa de que possa haver privatização de parte do SUS. O sistema de saúde que está sendo para lá de utilizado, tem sido um suporte dos mais importantes no combate e no controle da pandemia. E é sobre esse decreto que nós vamos conversar agora com Alexandre Padilha, que é deputado federal pelo PT de São Paulo, ex-ministro da Saúde. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise. Uma honra poder estar conversando contigo e com todos os nossos ouvintes e agora espectadores também, Também. né? Internet espectadores da Jovem Pan. Exatamente, eu queria saber sua avaliação em relação a esse decreto. É assustador, né, Denise? Porque, em primeiro lugar, nós estamos no meio de uma pandemia. Na semana passada, o presidente da República deu declarações absurdas sobre o tema de vacinas, de garantir vacinas para a população, dizendo que dependendo de onde for o país, não ia adquirir vacina. E agora, nessa semana, com esse decreto, ele e o ministro da Economia estão anunciando a possibilidade de operar negócios exatamente com as unidades de saúde, com os profissionais de saúde, que são os responsáveis pela vacinação. O que é muito absurdo nesse decreto, Denise? Primeiro, acontecer, né, publicar algo como isso, como ele, no meio da pandemia, no meio dessa crise que nós estamos vivendo, onde, como você bem falou, os profissionais do Sistema Único de Saúde, as equipes de atenção básica foram fundamentais para aliviar mortes. Segundo, é você publicar um estudo como esse sem envolver os municípios, que são os responsáveis, são os donos das UBS e o Ministério da Saúde. É mais ou menos, fazer uma analogia, né? Mais ou menos como se alguém chegasse aí e dissesse que ia vender o prédio onde fica a Jovem Pan, né? O prédio da Gazeta, que as coisas que são quase um patrimônio da nossa cidade de São Paulo. Alguém que não fosse a Jovem Pan, não fosse a Gazeta, não fosse a Fundação Casper Libero, publicasse um estudo dizendo o seguinte: eu vou fazer estudo para vender o prédio que não é dele, ou seja, o governo federal está anunciando estudos para prospectar negócios de unidades básicas de saúde, de profissionais de saúde, de pessoas que atendem, que não são de competência do governo federal, não é propriedade do governo federal, é propriedade dos municípios, os municípios que contratam, que constroem, que equipam as unidades básicas de saúde, e sequer houve o Ministério da Saúde. Então, se na semana passada o Bolsonaro já tinha rifado o ministro da Saúde, quando o ministro da Saúde, de forma correta, construiu um acordo para a aquisição das vacinas do Butantan, caso elas mostrem eficácia, nessa semana está vendendo o Ministério da Saúde as unidades dos municípios sem nem consultar, sem nem participar do diálogo com os municípios e o Ministério da Saúde. Bom, o decreto diz também que a finalidade dos estudos será a estruturação de projetos pilotos. Em nota, o Ministério da Economia afirmou que o principal ponto do projeto é encontrar soluções para a quantidade significativa de unidades básicas de saúde inconclusas ou que não estão em operação no país. O senhor vê a possibilidade aí de a intenção de ampliar o atendimento, de ter a conclusão de novas obras, de ter novas unidades, aí sim com o gerenciamento do setor privado, seria inviável uma parceria desse tipo? Primeiro que o Ministério da Economia não mostra quais são essas unidades, em que situação que está. O que a gente sabe é que tem piorado muito o atendimento dessas unidades, Inviável. porque o governo federal parou de investir nelas. Nós tivemos, para você ter uma noção, Denise, um dado do IBGE, então é um dado oficial. Mostra o quê? Que em 2019, apenas 37% dos domicílios no Brasil tiveram a visita mensal das equipes de saúde da família, que são exatamente a atenção básica, as unidades básicas de saúde. Esse número era de 50% em 2013, que foi a última pesquisa do IBGE. Ou seja, o governo federal vem retraindo recursos, repassando menos recursos, desmontou o Mais Médicos, que ficavam exatamente nessas unidades de saúde, ou seja, não vem contribuindo para a sua expansão. Então, muito estranho nesse momento
o governo federal anunciar, o Ministério da Economia anunciar que está preocupado com a expansão, quando ele tem sido um dos atores que vem segurando os investimentos na atenção primária em saúde, e mais do que isso, dizer que vai organizar, propor estudos sem envolver o Ministério da Saúde e sem envolver os municípios, que têm a competência, são os proprietários dessas unidades, onde estão registrados. Qualquer parceria privada com essas unidades passa pela competência dos municípios em fazer. Segundo, né, tem algumas experiências como projetos piloto que já tentaram, anunciaram que fariam ações como essa, aqui na cidade de São Paulo mesmo, foram anunciados na época da gestão Kassab pela prefeitura, que ia fazer projetos de parceria público-privadas para gestão sobre isso, e eles nunca foram para frente. Por quê? Exatamente, porque não tem interesse. Qual que é o interesse do setor privado? É assumir gestão, equipamento, daquelas áreas onde ele tem retorno de lucro. A atenção básica, a unidade básica de saúde, vai exatamente aonde o setor privado não vai para cuidar da saúde das pessoas. É exatamente onde só tem o SUS para cuidar das pessoas, né? Que são as comunidades mais vulneráveis, os profissionais que se dedicam àquela situação. Quando a gente fez o Mais Médicos, iam para as áreas remotas do país, onde mesmo, né, vai exatamente onde até o poder público tem dificuldade de levar essas unidades. Então, primeiro, eu acho, na largada, muito grave qualquer estudo sobre esse sem chamar os donos das unidades básicas de saúde, são os municípios, né, quem contrata os profissionais que estão lá, quem tem a realidade, o conhecimento sobre a situação, sem chamar o Ministério da Saúde, e acredito que pode ser um daqueles anúncios, como tantos anúncios feitos pelo Guedes, que desaparecem, né? Ele já anunciou várias privatizações, eu vi programas que ele anunciou que em 90 dias ia ter uma grande privatização, sai anunciando, parece que são recados que quer mandar para o mercado financeiro, para determinados setores, mas que não vira nada palpável enquanto política de governo. Porque na verdade há um atraso em relação ao programa de privatizações de um modo geral, e aí incluir o sistema de saúde também nessa possibilidade, mesmo que seja através de parcerias, é uma situação bastante complicada que pode enfrentar resistências. Haveria possibilidade aí de algum lucro, de algum retorno para a iniciativa privada em administrar junto com o setor público essas unidades? Só se fosse um desvio absurdo de recursos, né? Não à toa, esses projetos não vingaram na atenção básica de saúde. Temos até projetos, né? Eu conheço projetos de PPPs para hospitais, manutenção de hospitais, que utilizavam recursos, inclusive, do Sistema Único de Saúde, como sistema de concessão. Existem projetos como esse que aconteceram no Brasil, alguns deram certo, outros não deram certo. Mas essa proposta, do jeito que está sendo feita, sem participação do Ministério da Saúde, sem participação dos municípios, parece mais aquelas iniciativas para anunciar para alguém ganhar com isso, né? Certamente alguém pode lucrar com anúncios e expectativas como essa, mas que não viram política de governo, como foi já também dos vários anúncios de privatização. Certamente alguém ganhou na Bolsa de Valores com isso, no mercado financeiro, cria expectativas em relação a isso, mas você fazer isso com a saúde e no momento que nós estamos vivendo, no meio da pandemia, em um momento onde o governo federal tem tido uma atitude irresponsável em relação à condução da vacina, né, que é aquilo que é tão importante para salvar vidas e para recuperar a economia, Denise, talvez a coisa mais importante, tanto para a gente salvar vidas, quanto para recuperar a economia, criar um ambiente forte de recuperação econômica, seja o Brasil deter a soberania da produção de 1, 2, 3 tipos de vacinas que sejam eficazes para garantir uma estratégia global de vacinação no nosso país, para que todo mundo que tem indicação receba uma vacina. Isso vai ser fundamental. Um momento como esse, você fazer um anúncio que você vai colocar à venda as unidades de saúde, os profissionais, os serviços exatamente que são decisivos para a vacinação para todos, quando a vacina surgir, na minha opinião, uma grande responsabilidade.
Agora, deputado, aproveitando que o senhor é médico também, médico infectologista, eu queria saber como é que o senhor está vendo essa nova onda de contaminação pelo mundo, que está afetando muito o mercado financeiro, inclusive, porque tende a prejudicar a economia, além da questão das vidas, de todos os riscos para a saúde. O senhor acha que o Brasil corre esse risco? O Brasil que agora está com uma curva decrescente, que está flexibilizando mais, como é que o senhor avalia essa situação como médico? Sempre corre esse risco, Denise. Eu sempre falei no começo da Covid-19, fazer uma comparação, por exemplo, com o que foi a pandemia do H1N1, que eu estava no ministério na época, foi 2009, 2010, eu era ministro do presidente Lula, que era uma pandemia que você tinha uma vacina contra esse vírus, rapidamente a gente conseguiu produzir uma adaptação na vacina da gripe para combater o H1N1, inclusive aqui no Brasil, essa transferência de tecnologia na época foi feita junto com o Instituto Butantan. A gente tinha medicamento eficaz, que é o oseltamivir, que era reconhecidamente eficaz para enfrentar H1N1, e mesmo assim a pandemia da H1N1 durou 14 meses no mundo, né? Ela começou em 2009 e só decretou o seu final em agosto de 2010. Eu acredito que, pelas informações, pela evolução, a pandemia da Covid-19 tem tudo para ser mais duradoura do que a da H1N1. Então, enquanto durar a pandemia, o Brasil tem risco de ter uma segunda onda, de ter uma volta de crescimento em várias regiões do país, em várias cidades. Na minha opinião, o Ministério da Saúde tem que estar muito atento já, por exemplo, com a região norte do país, que você sabe, eu morei durante muito tempo na região amazônica, eu coordenei um núcleo aqui da USP, da nossa Universidade de São Paulo, no meio da região amazônica, vivi 6 anos com a população indígena, a população iberê, cuidando como médico. A gente sabe que a região norte, essas doenças respiratórias, elas começam antes, exatamente porque o período de chuvas na região norte começa agora, né? Então você tem uma concentração maior das pessoas, o Ministério da Saúde chamava atenção para isso, fazer um monitoramento maior do que está acontecendo em Manaus, do que está acontecendo em Rio Branco, no Acre, pode estar acontecendo em Boa Vista, o que pode vir a acontecer em Belém e Macapá, nas grandes capitais. Porque o que nós estamos assistindo é que mesmo regiões, mesmo cidades que tiveram muitos casos da Covid-19, como por exemplo Madrid, voltaram à situação de alerta vermelho. Milão voltou. Não tá, essa segunda onda não está pegando apenas países como Portugal, que não tiveram, né, muitos casos na primeira onda. Então, é de fato preocupante e, por isso, mais importante ainda, a gente ter responsabilidade com a vida na estratégia de desenvolvimento da vacina, da aquisição. O Brasil tem tudo para ter mais de uma opção de vacina sobre a sua soberania, porque nós temos o Instituto Butantan, a Fundação Oswaldo Cruz, instituições que cresceram nos últimos anos com esse investimento. Quero repetir aqui o papel que o Butantan teve na pandemia da H1N1, depois que a gente incorporou a vacina para o HPV, também foi com o Instituto Butantan, o papel que a Fundação Oswaldo Cruz tem, ela é exportadora de vacinas, o Brasil tem tudo para ter mais de uma técnica vacinal, que vai ser muito importante, porque a gente pode ter uma vacina que sirva para aplicar em idoso, mas que não possa servir para aplicar em criança, uma vacina que sirva para aplicar em adulto, mas não pode ser aplicada em gestantes. Então, provavelmente, para ter uma estratégia vacinal robusta, a gente vai precisar de mais de uma técnica. O Brasil tem tudo para deter a soberania para o SUS de mais de um tipo de vacina, e precisa se dedicar muito a isso, porque eu acho que é a forma da gente impedir com muita força uma segunda onda ou reduzir os impactos que uma segunda onda pode ter no nosso país. Tanto os impactos para a saúde, como você bem falou, Denise, para a recuperação econômica. Os países que assumirem, detiverem várias técnicas de vacina vão ter mais segurança, mais força para se recuperar economicamente também. Nós ouvimos Alexandre Padilha, que é deputado federal pelo PT de São Paulo e também ex-ministro da Saúde. Deputado, muito obrigada, uma boa tarde.